O quarto tipo de cobrança indevida é sobre serviços que você usou, tá? Então, 6 cobranças indevidas de serviços utilizados que você pode encontrar todo mês. E por que todo mês? Porque é na fatura. Não é todo dia porque você não tem um documento de cobrança todo dia e nem todo ano. Então, todo mês você tem um documento de cobrança e você pode identificar um desses 6 itens de serviços que foram utilizados, mas que podem ser uma cobrança indevida. O primeiro é o valor do plano de serviço. Então, você tem lá um valor do plano. Esse valor do plano ele pode ser alterado. E aí, se foi alterado de forma correta ou incorreta, você tem que avaliar. Mas é uma possível cobrança indevida. O segundo é tarifa de serviços. Qual o valor de uma ligação local, uma ligação interurbano? Qual o valor de um SMS? Se você utilizou algum outro de serviço, qual é o valor dele? Então, os usuários precisam ficar cientes disso e as pessoas utilizando os recursos, você tem que avaliar esse tipo de situação. O terceiro é cobrança de equipamentos. Existe cobrança, por exemplo, de chip, ou de aparelho, ou locação de algum equipamento, ou venda. Você tem diversos cenários. Comodato, lembrando, ele não paga, tá? Um contrato de comodato é contrato de empréstimo. Normalmente é de forma gratuita e você não tem cobrança sobre isso. Mas, se você cancelar o contrato, você pode ter multa contratual. Então, reajuste de preços, também você tem que ficar ciente que pode ter uma cobrança indevida nesse reajuste. Não aplicação de descontos por interrupção, aí voltado mais à telefonia fixa e banda larga fixa, porque quando o serviço é interrompido pela prestadora, por alguma manutenção ou algo do tipo, existe um desconto que deve ser aplicado na fatura. Então, em alguns cenários, não é aplicado esse desconto. E o sexto é uma alteração de algum valor sem autorização do dono do serviço. Ou seja, você como gestor telecom, sua empresa não autorizou aquela alteração de plano, aquela alteração de serviço. Então isso é um ponto que você tem que ficar ciente de cobranças indevidas sobre os serviços utilizados. Então você está com um plano lá de serviço, você está usando ele. Você tem uma tarifa, você faz ligações, ou você manda SMS, ou você trafega a internet, você tem uma tarifação sobre isso. Dentro do plano, qual é o valor? Fora do plano extra, qual é o valor? Cobrança de equipamentos. Se você não tiver equipamentos, lógico que não vai ter cobrança. Mas se você tiver equipamentos, qual é o valor deles? Existe reajuste de preço em algum cenário? Quando é que é o reajuste do contrato, dos planos? Você tem que ter essas informações também para prever. Porque muitas vezes, ou seja, pelo menos uma vez ao ano, você tem um reajuste de preço. E aí normalmente o reajuste de preço é sobre o plano de serviço. E aí você tem que ficar ciente também de todos esses cenários. Porque são serviços utilizados, são ações que acontecem com o seu serviço normal e que você pode ter em um deles alguma cobrança indevida. Então, se você fizer uma avaliação todo mês sobre o contrato, isso vai te facilitar muito essa identificação se houve uma cobrança indevida. Se você tiver o inventário das informações, que eu considero o inventário que a gente utiliza, é o inventário RCTM. Se você tiver inventário com todas as informações, você pega as faturas, o que é que veio de cobrança e compara com o inventário RCTM e você vai saber se houve uma cobrança indevida ou não. A auditoria é isso. Lógico que, dependendo da quantidade de contratos, quantidade de linhas de serviços que você tenha, essa auditoria pode ser demorada. E aí, depende de quem vai fazer isso também. Mas, essa quarta forma de você entender as cobranças indevidas são os serviços utilizados que, sim, deve ser visto na fatura de forma mensal. Pelo menos eu acredito que fica mais fácil de você avaliar as possíveis cobranças indevidas.